Temos visto reiteradas vezes que o propósito da divindade é salvar os seres humanos. O propósito de Deus o Pai é salvar seres humanos. A vinda e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, é para salvar seres humanos. Mas qual é a importância do Deus Espírito Santo no processo da salvação, na efetivação do plano da salvação? No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 10 a 13, nós vemos o seguinte: aos que creram em Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que é isso? O que é nascer da vontade de Deus? Como é que nós nascemos da vontade de Deus? Veja aqui um parágrafo da nossa lição. Já no primeiro capítulo de João, vemos quão central é o papel do Espírito Santo. João nos diz que todos os que receberam o Verbo, isso é, todos os que creram nele, todos os que creram no Senhor Jesus Cristo e o receberam, se tornaram filhos de Deus, os quais nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Como é que nós nascemos, então, de novo? Nascemos somente pela obra, por meio da obra do Espírito Santo. Veja João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Nascer da água, batismo, e nascer do Espírito, ser batizado pelo Espírito Santo. Quais são as obras e as atitudes do Espírito Santo, então, na obra da salvação? Quais são as atitudes do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz para nos salvar? Essa é a pergunta 6 da nossa lição. Veja João 3, 5 a 8. Ele motiva e concretiza o novo nascimento. Ele concretiza a conversão, o nascimento espiritual. Não o nascimento da carne, vontade do homem, não, mas um nascimento espiritual. João 6,63. O Espírito de Deus é que vivifica. O Espírito de Deus é quem dá a vida. Mais ainda, João 14, 25, ele ensina e faz lembrar tudo o que o Senhor Jesus disse. Como é então isso, irmãos? Ele ensina e ele faz lembrar. O Espírito Santo está disponível para que nós aprendamos do Senhor Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada, para nos iluminar no estudo da Bíblia Sagrada. Quando nós aprendemos, quando nós nos empenhamos, quando nós nos colocamos em estudo para aprender sobre o Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, ele nos ilumina para isso. Mas depois, então, irmãos, ele nos faz lembrar. Mas ele nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos. Veja, irmãos, portanto, você não deve esperar que o Espírito Santo te lembre de coisas que você não se empenhou em aprender. Tem uma parte nossa aí que é dispor-se a aprender. Uma parte nossa que é pesquisar, buscar na palavra sagrada, buscar na Bíblia Sagrada os ensinamentos de Jesus. E daí o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Mais ainda, João 15, 26. O Espírito da verdade, que vem do Pai, falará a respeito de Cristo. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar do Senhor Jesus Cristo. É ele que vai falar do Senhor Jesus Cristo. João 16, versos 7 a 11, diz que o Espírito Santo convence o mundo de 3 coisas. Do pecado. Como é que ele convence o mundo do pecado? Despertando na nossa consciência a culpa em relação ao pecado. A culpa em relação às nossas iniquidades, a culpa em relação a não obedecer a Deus. Convence o mundo da justiça. O que é isso? É a alegria de fazer o que é certo em vez do que é mal. E mais ainda, ele convence do juízo. Qual é esse juízo? É o juízo que certamente virá, é o juízo final. Ele prepara para a breve vinda de Cristo. Ele providencia, ele motiva em nós arrependimento, reforma, para esperarmos confiantemente o juízo. Não um juízo de condenação, mas um juízo de justificação àqueles que aceitaram o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade.
tal como é esta verdade no Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que Ele é a verdade e a vida, e é o Espírito Santo que nos indica o Senhor Jesus, que nos leva para o Senhor Jesus. Um parágrafo da nossa lição. Descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que animavam o seu coração. O Senhor Jesus estava alegre, estava feliz em falar para os discípulos acerca do Espírito Santo. Ele se alegrava por tudo que havia providenciado para ajudar a sua igreja. O Espírito Santo era a maior dádiva que podia solicitar do Pai para exaltar o seu povo. Não havia dádiva maior do que o Espírito Santo. E essa é a dádiva maior, o presente maior que o Senhor Jesus podia dar para a igreja, que ele podia dar para cada um de nós, é a atuação do Espírito Santo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de qualquer proveito. Sabe, irmãos, se o Espírito Santo não nos motivasse a aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, de que valeria esse sacrifício se nós não aceitarmos? Na verdade, irmãos, para aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus, o sacrifício dele não serve para nada. É como se não tivesse existido. Mas para nós que aceitamos o Senhor Jesus, esse sacrifício nos dá vida e vida eterna. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio de uma poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual não viria com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Essa força do Espírito Santo, esse Deus Espírito Santo, é indispensável para a nossa salvação. É indispensável para nos convencer que nós devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo, aceitar as boas novas do Evangelho. A chave para sabermos o que é certo e o que é bom é submetermos nossa razão a experiências, a convincente experiência do Espírito Santo. Veja só, irmãos, esse texto de Isaías 30, 21, que serve para a nossa orientação. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti. Esse é o caminho, andai nele. O que é essa voz, irmãos, que nos orienta para o caminho? É a voz do Espírito Santo. O que lemos lá no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o teu caminho. E acabamos de ver aqui agora, em João 14, 25, o Espírito Santo vai nos lembrar. Nas nossas atitudes, nas nossas diversas atitudes, em todas as nossas atitudes, o Espírito Santo vai estar nos orientando, nos lembrando aquilo que lemos na Bíblia, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vai nos lembrar e vai falar, olha, é por aqui. Ande desse jeito, porque assim você vai estar fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ser absolutamente agradecido, grato pelo Espírito Santo, aquele que conduz a cada um de nós, aquele que conduz o nosso caminho, aquele que diz onde nós devemos andar, para que nós não nos percamos, para que nós não nos percamos nesta vida e para que nós não percamos a vida eterna.